Olá a todos, como estamos? Estão todos bem, com saúde, estudando bastante, aproveitando bastante? Então vamos lá para a nossa aula da semana de 9 de novembro. Por incrível que pareça, o ano está acabando, né? Já se passou praticamente tudo. Vamos lá então. Como sempre, nosso objetivo é entender a aula do Centro de Mídias, entender o conteúdo da apostila e incentivar uma reflexão pessoal sobre a nossa aula, levando a um novo saber, a um novo conhecimento. Então, nosso ponto de partida nesta aula vai ser dar como que uma revisada, mas andando à frente, sobre a questão da filosofia na prática. Então, no quarto bimestre, o nosso programa de ensino, ele nos pede para dar uma observada como que a filosofia trabalha e como que ela existe de modo a que possamos entender o hoje. Então, situações que aconteceram 2, 3 mil anos atrás, ainda hoje são estudadas e ainda hoje são aplicadas. Então, não é uma coisa que fica numa fantasia e que não tem utilidade nenhuma. Para isso, nós vamos precisar lembrar alguns conceitos que a gente fala praticamente toda a aula. Política. Quando a gente fala política, estamos falando de bem comum. Quando falamos de partido, é uma parte da política, é um grupo da política com algum objetivo. Ideologia, nós vamos sintetizar ou nós vamos convencionar que é uma origem de ideias humanas às percepções sensoriais do mundo externo. A gente vai dar uma explicada melhor nisso, mas é como que eu vou observar e como que eu vou me agregar a outras pessoas a partir daquilo que eu penso. A ideologia que eu sempre falo é a ideologia mais comum, a ideologia de um time de futebol. Quando eu aplico essas percepções sensoriais no mundo externo, eu vou perceber que eu gosto de um time X, Y, Z e eu vou buscar conviver ou eu vou buscar notícias com pessoas que também gostem deste clube. Então, se eu gosto de um clube A, não tem sentido de ficar lendo notícias de um outro clube. Eu vou ver notícias do meu, se ganhou, se perdeu, etc. E, mais uma vez, capitalismo é dinheiro. Nós já vimos em aulas passadas, principalmente na aula de capitalismo, liberalismo e socialismo, que liberal é uma ideologia, socialismo é outra ideologia e capital é o dinheiro. Forma de capital, só lembrando, é aquele capital que é gerado em excesso. Então, todo o lucro que eu vou ter, isso generalizando, de uma situação comercial ou utilizando a força de trabalho de alguém é capital, certo? Mas a gente vai dar uma aprofundada ao longo dessa aula. Então, lembrando o que nós falamos lá no primeiro bimestre, então praticamente todos devem ter um pouquinho a lembrança, a filosofia tem uma visão de mundo, inicialmente nos gregos, igual à sociedade. Esta visão, ela vai ser uma situação geralmente cíclica. Então, como eu falei em umas aulas anteriores, eu observo o horóscopo só serve para duas coisas: marcar o tempo e saber qual cavaleiro de ouro que eu sou. Essa influência, essa questão de que o signo hoje está sorrindo, não está sorrindo, não sei o que, é uma outra questão, uma outra situação. Mas assim, vamos dizer que não há uma comprovação pelo seguinte, ela é uma criação humana. Isso já falei no primeiro bimestre. A pessoa olha pro céu de noite, não tem TV, começa a ver uma punhada de estrelas e fala: nossa, parece um touro. Olha, parecem dois irmãos, parece um caranguejo, parece um leão. Então eu vou criando na situação e eu observo que, à medida em que o ano vai transcorrendo, aquelas estrelas vão aparecendo novamente. Então, poxa, olha, apareceu a constelação de Escorpião, sei lá. Vai começar a esquentar, é um bom momento para plantar, é um bom momento para colheita, é um bom momento para viajar, não sei. Então os gregos começam a fazer esta percepção. Quando nós entramos na filosofia, o nosso amiguinho Aristóteles, não que Platão e Sócrates não tenham esta visão,
Eles já têm. Só que, onde vai ser mais fácil observar nesse nosso exemplo? Situação do Aristóteles. Então, ele vai entender o que? Este mundo é uma sucessão de eventos cíclicos. Então, o mundo vai acontecendo em ciclos, o mundo vai e vem. Então, algo que aconteceu irá se repetir. E ele observa muito isso na natureza. Então, Aristóteles era praticamente um biólogo em algumas situações, porque ele começa a fazer toda uma análise da natureza, começa a fazer estudos da natureza. Ele é até um pouco desprezado por isso, porque esse estudo experimental não era tido como uma coisa de homens livres. O homem livre pensa, não põe a mão na massa. E ele começa a observar. Então, por exemplo, a onda, o mar vai e vem, a maré sobe e desce. O ser humano nasce, cresce e morre. Tudo que tem um começo tem um fim. Então, este mundo ele é um ciclo constante. Não existe algo, salvo o primeiro motor, vai dizer ele, que seja eterno. Tudo vem e vai, até a Terra mesmo, ela gira ao redor do Sol, exceto para os terraplanistas. Então, tudo tem esse ciclo, tudo tem este vai e vem. A natureza vai se repetir, que nem eu falei, as ondas, nascer ou morrer, o alimento que a gente planta, ele cresce, a gente colhe, planta de novo. O tempo, então nós já falamos, existem dois tempos, o tempo cairótico, um tempo de eternidade, que é uma situação, que é o momento, e o tempo cronológico, este é o nosso tempo de relógio. Então, os minutos que estão correndo para esta aula são um tempo cronológico. A explicação ou a vivência disso, então, que eu já falei da outra vez, esta aula está tão legal que ela não passa. Parece que passou uma hora e nem percebi. Cairótico. Nossa, ele não para de falar, que coisa chata. Parece que eu estou há 3 horas aqui, não sei o que. Cronológico. Eu fico preso ou não a isto. Além disto, o Aristóteles vai dizer nesses ciclos que as formas de governo também vão ter ciclos. Então, lembrando as formas de governo para Aristóteles, positivas: monarquia, aristocracia, politeia ou timocracia; corruptas: tirania, oligarquia e democracia. Lembrando que este conceito de democracia é diferente do conceito que nós vivemos hoje. A ideia atual de democracia ela foi transformada na Revolução Francesa, lá com o Rousseau. Então, essa ideia de participação popular, ideia francesa. A ideia do Aristóteles, democracia, é uma vontade popular sem a ação racional. Então, o povo cedendo às suas paixões e em nenhum momento pensando racionalmente. Ficou claro até aqui? Acho que é só uma recapitulação, não é nada muito novo. É só para a gente entender onde nós vamos chegar no nosso exemplo. Outro que segue esta linha, outro que é bem fácil de nós observarmos a sua visão nesta sociedade, é Maquiavel. Então, o Maquiavel, ele entende que o mundo tem uma roda chamada roda da fortuna. Esta é uma visão que o medieval aceita, esta é uma visão que o medieval vive. Então, o que acontece? Todo ser humano, toda situação, ela tem um início que vai estar lá por baixo. A pessoa vive um momento de ascensão, chega num auge e tem um declínio. Então, que nem eu já comentei antes, quem assiste um filme de herói tem isto. Um bom filme de tensão, de suspense, de terror, ele tem isto. Então, o cinema aplica muito isso. Então, começa pro herói, ele se descobre, começa tudo bem, ele tá mandando ver e tal, parece invencível. De repente, aparece um vilão, joga o herói lá para baixo. Então, opa, ele foi pro fundo da roda da fortuna, né? Ele deu uma volta aqui. O que acontece que no final do filme? O herói se redescobre, enfrenta esse vilão, vence e sobe novamente. Então, na vida a gente tem esses momentos, o que nós chamamos de altos e baixos. Então, há muito tempo a humanidade já percebeu isso, há muito tempo a humanidade já falou sobre isso e há muito tempo a humanidade percebe isso.
O Maquiavel, lembrem-se, o Maquiavel fala, ou ele escreve sobre aquele que quer governar. O livro O Príncipe é um livro sobre isso. Então, o que ele vai perceber? Igual a Aristóteles, ele vai dizer que o mundo possui ciclos. Só que, diferente da visão do grego, este mundo não é um círculo, mas é uma mola. Em que sentido? As coisas acontecem, mas não são necessariamente iguais. Então, as coisas vão acontecer de maneiras diferentes, mas nós vamos observar situações-chave acontecendo. Quando essas situações-chave acontecem, o Maquiavel vai dizer, olha, está acontecendo de novo isto. Além disto, o objetivo do governante, em Maquiavel, ou um partido, aqui já começa a mudar um pouquinho a ideia, já estamos pensando na visão de hoje, é uma ideologia. Então, Maquiavel fala assim, olha, a ideologia do príncipe tem que ser governar. Para este governar, ele tem que fazer tudo que for bom para a sociedade, ele tem que ser responsável para a sociedade. Caso contrário, ele vai ser derrubado. Então, se ele começa a ser um tirano, mais cedo ou mais tarde, ele vai cair. Então, essa teoria, ou a ideologia também de um partido, vai ser aquela de que eu tenho que julgar, isto em teoria, ou seja, é o ideal, o que é o melhor para todos, política. Então, para o Maquiavel, para que o governante perpetue-se no poder, ele deveria ser bom para todos ou a maior parte das pessoas. Então, o governante não é justo porque, na visão do Maquiavel, ele gosta de ser justo, mas ele é justo porque é necessário ser justo para o bem comum, e este bem comum passa pelo bem dele. Um exemplo dessa visão de governante, um exemplo de ideologia, aí já pensando em partido, nós estamos tendo eleições. Então, nestas eleições, se a gente fosse olhar pelo ponto de vista teórico, o que acontece? Pessoas apresentam as suas propostas, apresentam as suas ideias, e cada um de nós vai depositar o voto naquela que a gente entende ser o melhor caminho para seguir naquele momento. Então, vamos imaginar aqui um partido apresente que, poxa, a solução para a nossa cidade de São Paulo é mais ônibus e menos carro. Outro candidato vai aparecer com a ideia de que é importante mais bicicleta, menos carro e menos ônibus. Então, o que vai acontecer? Eu tenho duas ideias. Aí entra o senso crítico, vou ver, vou julgar, vou escolher uma ideia, vou votar nessa ideia. Se a minha ideia for vencedora, será implantada essa. Se não for, a gente como democracia, mas não a gente, né? Mas esta democracia, como São Paulo democracia, vai seguir esta maioria, salvo haja algum problema muito grave. Então, por 4 anos, nós vamos viver com uma ideia de que é necessário, por exemplo, mais ônibus e menos carro. Ah, funcionou essa ideia daqui 4 anos, o cara se reelege ou faz o sucessor. Ah, não funcionou? Troca e tenta uma outra ideia. Então, o conceito de democracia atual, ele parte desta teoria. Então, um Maquiavel, um Aristóteles, um Hobbes, um Locke, eles escrevem para chegar neste ponto aqui, nesta ideia que, poxa, nesta democracia, nós temos que aprender a ouvir o outro. Outro ponto considerável, outro ponto que nós temos que levar em consideração quando pensamos em ideologia, é a ideia do Marx, porque ele vai romper com essa ideia de ideologia do Maquiavel, do Aristóteles, do Hobbes, do contratualismo. Ele vai pegar a ideologia do Hegel, e nesta ideologia ele vai entender que existe uma coisa chamada materialismo histórico. Este materialismo histórico é aquilo que vai ser convertido depois na luta de classes. Então, no período do Marx, a luta de classes é burguês contra trabalhador. O capital, lembra o dinheiro que a gente falou no começo? Este capital é tomado do trabalhador pelo burguês. Então, o burguês vai ficando cada vez mais rico e o proletário cada vez mais pobre. E isto é um erro que deve ser corrigido.
Como que Marx vai dizer isso? A revolução do proletário. O proletário toma em armas, toma este poder, derruba o burguês, implanta o socialismo. Um governo extremamente forte, um governo extremamente centralizado, um governo extremamente dominador, beirando uma ditadura, ou pode ser até mesmo uma ditadura consentida, de forma a exterminar todas as desigualdades, e por fim este Estado também é dissolvido e é implantado o comunismo, isso marxismo clássico. Existe, por exemplo, o neomarxismo, que é a chamada Escola de Frankfurt, em que esta luta vai mudando conforme o foco, conforme o interesse. Um exemplo mais legal disso tudo é o nosso querido Maduro na Venezuela, dizendo que o problema da violência é o Homem-Aranha. Isso você joga no Google lá, Maduro versus Homem-Aranha, vai aparecer a matéria nos jornais, em que ele atribui a violência a este herói, porque este herói vai incitar a violência, vai incitar as pessoas a ficarem violentas e tudo mais, e isto leva a uma degradação social, etc, etc, etc. Então, eu vou transformando, a partir dessa visão, dessa situação, o foco da luta de classes. Então, não precisa mais ser burguês e proletário. Eu vou achar alguém para ficar em conflito com outro alguém, e a partir desse momento em que eu vou tendo este conflito, eu vou ter uma transmissão ou uma transição deste poder. Aqui é uma relembração, uma memória, né? Não tem nada de novo até aqui. Outra ideologia muito vivida, muito presente hoje em dia, é a de um camarada chamado Gramsci, Antônio Gramsci. Ele já é do século XX. Ele entende que toda e qualquer ideologia ou toda qualquer dominação passa pelo meio cultural. Então, por exemplo, normalmente disse que televisão pode alienar. Como que vai se dar esta alienação, igual nós estamos vendo nessa tirinha aqui? Eu fico tão preso ao que a televisão fala que eu não tenho tempo para buscar o meu autoconhecimento. Então, tudo que vem desse meio de comunicação, eu vou tomando como uma verdade, e a partir do momento em que isto se torna uma verdade, silencia a minha razão. Então, para o Gramsci, toda a ideologia vai passar pela cultura, então domine a cultura e você dominará uma ideologia, e fazendo isto você coloca em prática os seus interesses. Qual que é o problema para ele? A burguesia toma conta dos meios culturais como forma de alienação. Então, a cultura serviria a uma burguesia de forma que perpetuaria uma alienação. Então, se você for ali na Avenida Paulista conversar com algum daqueles que vendem artesanato ali, e a maioria saiu da USP, saiu da FEFELET ali, há muitos anos atrás, tinha uns até que eu conhecia, mas você vai perceber que eles vão ter esse discurso. Então, olha, esse cinema de blockbuster, então, será Vingadores, Super-Homem, Batman, não sei o que, ele serve como uma forma de alienação. Porque ele vai te jogar uma história de herói, ele vai te jogar alguns conceitos pré-definidos por uma elite burguesa intelectual, de forma que você vendo aqueles heróis, você vendo aqueles filmes, você não se questione sobre mais nada. Poxa, passei 2 horas curtindo o filme dos Vingadores, agora eu quero consumir tudo que é dos Vingadores, e fazendo este consumo, primeiro eu não penso sobre nada, eu não reflito sobre nada, e ao mesmo tempo eu vou perpetuando o capitalismo porque eu vou comprar tudo que sai deles. Saiu um jogo esses dias ruim pra caramba deles, mas opa, vou comprar. Saiu um copo, vou comprar. Saiu uma camisa, vou comprar. Saiu não sei o que, vou comprar. E eu não penso se eu posso ou não, se eu devo ou não. Então, esse é um discurso de alienação cultural. Qual que é a resposta deste pessoal, ou qual que é a resposta do Gramsci? Para acabar com esta alienação, eu tenho que tomar todas as formas culturais. Onde que isto vai começar? Na educação.
Então, a partir do momento em que eu transformo a educação, eu começo a levar o indivíduo a inverter esta alienação, não se deixar levar por esta alienação. E no final, o que acontece? Faço toda esta transição. A partir desta transição, eu tomo o poder. A partir desse poder, em uma última instância, implemento a ideia do comunismo. Então, o Gramsci era alinhado ao pensamento marxista, ele era alinhado a esses conceitos. Então, este é um conceito, esta é uma ideologia muito atual e muito visível. É fácil encontrá-la por aí. Agora que nós tivemos essa introdução de algumas partes da filosofia, nós podemos pensar assim, poxa, e nós hoje? Então, 2020, novembro de 2020, o que sobra para o eu? Como que eu observo isso tudo? O que isso vai influenciar, como que isso vai inferir na minha vida? Então, lembra que a gente fala, filosofia é igual aquela criança pequena, eu fico por quê o tempo todo. Porque eu quero saber mais e mais e mais. Então, algumas perguntas que a gente pode fazer para começar a entender um panorama, para começar a entender uma situação. Poxa, eu já observei, pensando em específico nas ideias de eleições, eu já observei os partidos e os comportamentos. Então, é aquela coisa assim, eu já observei a história do candidato, eu já observei a história desse partido, a história desta situação. Qual o motivo de ser tão importante vencer? Então, qual que é a ideologia que o partido está demonstrando nesta situação? Aí, algo muito comum hoje, qual que é o papel da desinformação? Qual que é o papel da alienação? Ao mesmo tempo, eu posso pensar qual que é o papel da mídia tradicional hoje, lembrando que mídia tradicional nós vamos ter jornal, revista, TV, e ao mesmo tempo eu tenho novas mídias, WhatsApp, Twitter, Facebook, Instagram, Telegram e tantas outras formas. Então, essas mídias digitais em que eu não preciso necessariamente passar por uma empresa. Então, um youtuber, o que é? Alguém que produz conteúdo e transmite esse conteúdo por alguma plataforma. Um YouTube, um Instagram, um Facebook, um Twitter, etc. Ele não precisa pertencer a uma Globo, um Folha de São Paulo, um Estado de São Paulo, uma Veja, para transmitir isso. Então, há uma nova visão sobre isso tudo. Censura. Será que a gente não observa censura em alguma situação? Então, como que eu vou sair desta situação, olhar de fora, perceber o meu papel e chegar a uma escolha? Então, por exemplo, nesses dias está tendo toda essa polêmica em cima de uma eleição nos Estados Unidos. Nós, Brasil, temos uma eleição daqui a alguns dias, dia 15 de novembro. Então, quando a gente começa a fazer estas perguntas, pode ser que surjam respostas diferentes daquilo que a gente acredita que esteja acontecendo. Então, nós dizemos que em filosofia a gente começa a ter uma bola de cristal e começa a fazer algumas, entre aspas, previsões. Porque a gente começa a observar isso tudo e começa a perceber caminhos. Aquilo que o Aristóteles e o Maquiavel falaram. Nós começamos a perceber caminhos que vão conduzir a uma situação, a uma outra situação. E como que isso pode ou não acontecer ou chegar em uma determinada solução. Quando a gente começa a fazer esta visão, então eu começo a aplicar tudo isso que a gente falou. Eu começo a observar este mundo como ciclos do Aristóteles. Eu começo a perceber que, como uma mola, os eventos vão se repetindo, mas eles também vão se transformando, de um Maquiavel. Eu percebo que há um jogo de ideologias, eu percebo que há lutas de ideologias do Marx, e eu percebo que há um controle cultural daquilo que é passado ou não é passado de um Gramsci. Eu começo a montar um quebra-cabeça. Então, vamos brincar um pouquinho de futurologia disso tudo. Então, eleição americana, eleição brasileira,
toda essa situação que nós observamos hoje no mundo, o que ela nos leva a pensar? Então, o que nós estamos percebendo aqui? Uma mudança no controle do poder. Mas é a eleição, pode mudar, pode não mudar. Realmente. Mas se você olhar em larga escala, isso vai acontecer. Então, antigamente, vamos pegar essa eleição americana. A eleição americana é uma eleição que todo mundo olhava e falava, nossa, que eleição organizada, acabava rápido, não sei o quê. Hoje está pior do que no Brasil. Tem morto votando, tem gente votando 2 vezes, tem voto perdido, tem isso, tem aquilo. Então, há alguém por trás que vai sair ganhando com isso. Lembrando que, da última vez que aconteceu isso nos Estados Unidos, quem nadou de braçada foi o Vladimir Putin da Rússia. A projeção dele no mundo, aproveitando essa fragilidade que a gente pode dizer assim, ele toma um controle global. Então, toda essa brincadeira que existe hoje de memes russos vem dali. O Putin começa a tomar um poder, a Rússia começa a ter um papel de destaque, e esse papel de destaque começa a entrar na cultura. Repetição de eventos, então, vamos dizer assim, o imperialismo americano é prejudicial, etc. O Aristóteles vai dizer assim, isso eu já falei em uma outra aula. Nações sempre tiveram protagonismo mundial. Então, o grego dominou culturalmente, depois vem o romano que dominou com todo o seu exército, vem a igreja como poder temporal, depois ela cai, você vai ter os britânicos como grande força, depois você tem os franceses como uma grande força dominante no mundo, aí voltam os britânicos e depois, por fim, você tem os Estados Unidos. E esse poder não é eterno, essa dominância não é eterna. Então, o que a gente observa? Quando o Obama foi eleito, o Putin começa a ter muita força no mundo. O Obama não tinha um impacto global. Agora, nós estamos vendo que os Estados Unidos novamente caindo. O Putin pode ter esse poder, mas a gente observa a China vindo com muita força. Então, até que ponto a China pode ou não tomar o poder no futuro? Então, eu tenho aqui um novo poder ideológico. Uma ideologia chinesa, uma ideologia muito mais socialista, contra uma ideologia liberal americana, uma ideologia muito mais do American Way ou do você faz a sua fortuna e ao jeito americano. Então, você tem esse conflito. Eu posso observar também novas formas de materialismo histórico. Então, se você assiste filme dos anos 80, qual que é o grande materialismo histórico? Luta do capital, ou liberal americano, contra o comunista russo. Então, você assiste Rambo, você assiste, vamos pensar mais o que aqui, filmes de guerra, etc., daqueles anos, vai ter esta dualidade. Então, esse histórico contra isso. Hoje em dia, você observa muito mais uma luta ou contra células terroristas ou contra a China. Aí a China não é boba nem nada. O que a China fez? Foi lá e comprou uma Disney. Então o que começa a aparecer? Artista americano fazendo filme da história chinesa. Agora teve o filme da Mulan, que por causa da pandemia teve a estreia diminuída, mas ainda assim foi um investimento digno de qualquer filme. Personagens e condições chinesas já entrando no Star Wars. Então assim, eu começo a ter toda essa ideologia aparecendo em uma cultura. Posso ter novas formas de alienar, posso ter novas formas de conhecer. Então, a cultura chinesa tem uns 10 mil anos, ela é riquíssima. Pode ser usada tanto para nós conhecermos, para nós buscarmos coisas novas, como para alienar. Nós temos que pensar também se essa tecnologia, ou tanta tecnologia, até que ponto ela vai intervir ou influenciar a vida das pessoas. Então percebam que até esse ponto a gente está fazendo algumas previsões. Agora, aqui nós temos uma certeza, algo que nós já podemos perceber no nosso dia a dia. As pessoas estão menos propensas a ouvir. Então, ao contrário de um Sócrates que gostava de ouvir, dialogar,
Hoje em dia é difícil, se você percebe, nós temos um mal, todos têm um mal disso de ficar muitas vezes no celular, ou no WhatsApp, ou no joguinho e etc. E a gente deixa de lado quem está do nosso lado. A gente não percebe quem está ali. Então, volta e meia, tem até uns memes lá do namorado que vai perder a namorada, porque enquanto ele está no WhatsApp lá, a mulher está frustrada e o primeiro que der bola para ela, ela vai dar uma chance. Então, um mal social hoje é essa propensão menor a ouvir. Pode ter um quê de alienação? Pode. Por que isso? A gente vai dar uma pensada agora. Quando nós estamos menos propensos a ouvir, nós temos menos senso crítico. Então, de toda esta situação de pandemia, de tudo isso que nós estamos vivendo, algo fundamental que a filosofia nos mostra ou que ela nos conduz, sejam todos esses filósofos que nós comentamos hoje, eu preciso ter senso crítico. Mais do que nunca tem muita informação, nós temos facilidade a conhecer coisas que estão acontecendo do outro lado do mundo no mesmo momento. Então, como que nós vamos lidar com isto? Primeiro, eu tenho que ler e conhecer tudo. É sair da caverna. Quando nós saímos da caverna, nós saímos da alienação, porque eu estou julgando a partir do que eu estudo, eu percebo que eu não posso ter preconceito no saber, então se eu quero conhecer, eu tenho que ouvir todos os lados. Ah, por que você não gosta de fulano? Ah, por causa disso e disso e disso. Ah, mas é ele que não gosta do fulano. Vou eu conhecer esse fulano para ver se é isso mesmo. É o exemplo que eu já dei. Você olha uma pessoa lá, vem alguém falar, nossa, fulano é chato demais. Não conversa com ele não. E você toma isso como uma verdade. É um senso comum, é uma alienação. De repente você vai conviver com aquela pessoa, você começa a conversar, você começa a conhecer esta pessoa e percebe que não é isso. Você fala, poxa, mas fulano não gostou dela, eu estou conversando com ela aqui, ela tem um papo agradável, ela é uma pessoa interessante, não é tudo isso que ele falou. Então, o seu conhecimento é diferente do conhecimento do outro. Então, este não ter preconceito no saber poxa, se eu quero conhecer as coisas, eu não posso ir só por aquilo que me falam. Eu devo estudar também. Então, o fake news, ele vai se alimentar, ele vai ter muita força por causa disso. Vem a informação, nós levamos esta informação a sério e nós não checamos, nós não vamos ver a fonte. Ou nós não vamos ver outros comentários, outras ideias, mesmo ideias contrárias. Então não é porque a pessoa fala algo contrário de nós que é negativo. Então, para a filosofia, para todas essas situações, eu tenho que ouvir todos os lados. Quando eu escuto todos os lados, eu começo a ter um juízo. Quando eu começo a ter um juízo e fazer a minha escolha, eu começo a sair da caverna. E aí eu começo a me tornar livre de fato. E aí eu começo a perceber qual que vai ser a minha ação e como que eu devo responder a tudo isso. Então, toda aquela busca de um Aristóteles, passando por um Maquiavel, passando por um Marx, ou mesmo por um Gramsci, e por todos os outros que estão no meio desse caminho que nós não citamos, vai chegar nisso. A sua escolha tem que ser uma escolha livre, consciente, responsável. Dá trabalho? Dá trabalho. Tem hora que não é muito agradável? Tem hora que não é muito agradável, mas tem que ser feito. Se você quer ser realmente senhor de si, da sua vida e da sua vontade, você tem que passar por isso. Então você tem que fazer a sua escolha, é igual na eleição. Ah, meu voto não muda nada. Se todo mundo pensar assim, alguém pode te alienar, falar não vote, e aí vota na pessoa que eu quero e ela ganha, e você fica 4 anos reclamando. Não. Você tem que votar em quem você acredita. Se ela vai ganhar ou não, é um outro departamento. Aí o que acontece? Se não ganhou, vamos buscar o bem comum. Se ganhou, opa, vamos cobrar para que ele faça tudo aquilo que ele prometeu. Então, isto é cidadania, isto é democracia. Nossas sugestões já são sugestões que não são novas. Então, quem não leu, quem não assistiu, assista agora com este olhar.
Então, 1984, do George Orwell. Então, o Ministério da Verdade, eu vou manipulando a verdade conforme o meu interesse para que isso se torne uma verdade. V de vingança, como que uma ditadura ela tem que temer as pessoas. Por outro lado, o V ele é anarquista, então ele não acredita nem no Estado, ele acredita nas pessoas individuais controlando a sua vida. Outro, George Orwell também, eita lascou, né? Revolução dos Bichos. Então, como que as pessoas podem ser manipuladas dentro daquela ideia do Gramsci, pela cultura, pela lei e tudo mais. E quando elas acordam já é tarde demais, porque elas já estão muito alienadas. E um outro que é um pouquinho difícil de achar, mas eu vi há muito tempo na TV, às vezes até pode passar por toda essa questão atual, candidato aloprado, falando sobre o sistema eleitoral americano, como que ele tem falhas, como que ele tem situações, e nessas situações você pode ter um resultado absurdo. Então são problemas que os americanos já levantavam há 10 anos atrás, em forma de comédia com Robin Williams, mas já era uma coisa levantada. Então sugestões para isso, além de quem quiser uma sugestão, o professor Luiz, o professor Murilo também, nós estamos trabalhando junto numa situação de perceber os candidatos, as promessas dos candidatos, vocês fazerem um trabalho observando isso, de forma a entender como que essa promessa ela atinge um bem comum, ou se ela está voltada a uma ideologia, ou se ela está voltada a uma alienação. Então vamos imaginar, e nós já vimos isso na aula passada, a função do vereador é fiscalizar o prefeito, é ajudar nas contas da cidade, é ver o que a cidade está precisando. Não é função do prefeito ou do vereador, por exemplo, determinar o sistema de ônibus na cidade ou executar o sistema de ônibus na cidade. Ou não é determinação de um vereador sozinho fazer um hospital. Ele pode fazer uma lei, fazer um projeto, os vereadores votam e o prefeito constrói um hospital. Então, se ele chega e fala assim, eu vou fazer esse hospital, a gente já fica, opa, peraí, não é sua função. Percebe como muda essa situação? Percebe como muda o olhar da pessoa àquilo que nos é passado? Então, são sugestões. Não se esqueçam, então, de fazer a nossa atividade. Cuidado, porque o ano está acabando, então não deixem para depois. Faça o mais breve possível. E, novamente, dúvidas, angústias, perturbações na força ou no cosmo, entre em contato conosco no e-mail. Nós respondemos o mais rápido possível. Se tiverem dúvidas, nosso plantão de dúvidas é todas as quintas, das 10h30 às 11h45, salvo quando é quinta-feira de eletiva. Mas nós estamos sempre tentando atender vocês o mais rápido possível e a qualquer hora. Chega a mensagem, a gente está olhando, a gente tenta responder o mais rápido. Certo? Então, desejo a todos muita alegria, muito bons estudos nesse período. Não fiquem com dúvidas, perguntem, caso as tenham. E desejo a todos tudo de bom e espero vê-los muito em breve. Tchau a todos.